Então ele fez um levantamento para ter a precisão, a certeza de fazer um trabalho num corpo que estava enterrado há 15 dias. Ele comprou o direito, ele pagou, isso não pode por lei, mas ele fez isso burlando a lei. Ele comprou o direito, ele preparou-se para realizar o trabalho. Chegou o dia, ele estava com todo o equipamento, abriu a cova, e quando ele estava prestes para tocar aquele corpo, o próprio diabo se materializou para aquele feiticeiro e disse: olha, você não pode tocar nessa pessoa. Ele dizia: posso sim, eu comprei o direito, eu paguei, eu posso fazer o que eu quiser. Ele disse: você não pode, se você tocar nesse corpo você morre. E aquele homem naquela hora falou: opa, o negócio então é sério. Ele não fez o trabalho, fechou aquela tumba e foi procurar saber quem era aquela pessoa, e descobriu que era uma esposa de pastor. E ele começou a ler um pouco a Bíblia e descobriu que se Lázaro com 4 dias já cheirava mal, imagina com 15 dias, irmãos. Mas o incrível foi que, se Deus está cuidando daquela esposa de pastor que já estava morto há 15 dias, quanto mais nós que estamos vivos. Deus está cuidando, está olhando, atentando. Não adianta fazermos algo oculto, Deus está vendo. Não adianta a gente tentar burlar, Deus está vendo. Não adianta ir contra o propósito de Deus. Cantamos aqui: tu és maior. A gente canta, mas a gente precisa viver dia a dia. Eu creio, Deus, tu tem um propósito maior para a minha vida. E a pergunta é a seguinte: que áreas da tua vida precisam de reformas nessa noite? Que áreas? Que áreas do teu coração, na tua fala, do teu gesto, precisa de reforma nessa noite? Terceira e última coisa que eu vou aprendendo nesse texto é Deus quem transforma a nossa vida. Os versos 8 até o versículo 20 vai nos mostrando o impacto da palavra de Deus na nossa vida. Segundo domingo de dezembro, nós no Brasil comemoramos o dia da Bíblia. E nós realizamos ali na Praça do Rádio Clube a leitura da Bíblia em 72 horas, começando no dia 6 de dezembro às 18 horas e fomos até domingo às 18 horas, e toda a Bíblia foi lida e foi tudo gravado, transmitido ao vivo. A paixão pela palavra de Deus. Qual é o impacto que a Bíblia causa na tua vida? Ou você só vai procurar a Bíblia quando você tem um problema e você não encontra a solução? Meus amados, para mim e para você, Deus sempre tem uma palavra fresquinha todo dia. Mas eu preciso dar o primeiro passo e acordar e me levantar e buscar a presença de Deus. Quando o rei Josias fez isso, eu vou aprendendo algumas coisas nesse texto que mostram o impacto da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Versículo 11 mostra a atitude de humilhar-se. Versículo 11 diz: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O impacto da palavra de Deus precisa a cada dia trazer exatamente isso, meus amados. Deus nos usa apesar de nós sermos como nós somos. E eu sei que eu e você somos iguais. Eu e você somos exatamente iguais. Se não for a graça de Deus estendendo a sua mão, nós estamos perdidos. Tem uma frase que a gente fala no Nordeste, eu sou nordestino, do estado de Pernambuco, que a gente diz assim, quando a gente está irritado, quando a gente perde a cabeça, expressa dizendo assim: você vai ver com quantos paus se faz uma jangada. É só alguém começar a pisar no seu calo, no seu pé, que o velho homem começa a sair. Você desce da cruz, pega a cruz e vai correndo atrás de alguém. Por isso que a cada dia eu preciso deixar a palavra de Deus trabalhar no meu coração, como fez na vida do rei Josias. Rasgou as suas vestes, como o Cristiano lá em Tramandaí fez. Foi de casa em casa dizendo: você me perdoa, você me perdoa, você me perdoa. Meus amados, não importa quantas vezes você errar, peça perdão, peça desculpas.
A palavra de Deus vai causando impacto, trouxe humildade ao ponto de humilhar-se o rei Josias. Versículo 13 mostra uma segunda atitude. O rei Josias pede para que o profeta orasse por ele, pelo povo e por Judá. Vai dizer no texto aqui: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram a palavra deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Quando ele se humilhou, ele foi percebendo: Deus deve estar muito irado. Nós erramos muito, nós pisamos muito na bola, nós ultrapassamos o limite. Há pessoas que a gente precisa entender 3 expressões para pecado. A gente diz que pecado é errar o alvo. Sim, errar o alvo é pecado. Mas existem pessoas que vivem na transgressão, sabe que o limite é ali e ele passa. Ele sabe que tem perdão, ele volta, e ele vai fazendo isso com muita constância. E aí ele chega no terceiro nível da iniquidade. Iniquidade é quando você sabe que tem a linha divisória e você já ultrapassou deliberadamente tantas vezes e você já não tem mais forças para voltar. Isso é iniquidade. Quando a gente começa a se deparar com a palavra de Deus, e uma das canções aqui foi que a gente seja luz, como um farol. As pessoas do mundo estão olhando para você. O teu vizinho está olhando para você. O teu vizinho vai perceber se você grita, se você faz escândalo, se você dá mau testemunho, e vai dizer: olha, pode até ser que Deus exista e tenha um plano para mim, mas esse meu vizinho, ele pode até se dizer que é crente, mas a palavra de Deus não tem feito diferença na vida dele ou dela. Quando o rei Josias percebeu isso e disse: olha, ora por mim, ora pelo povo, o povo judeu, mas ora por Judá, porque tem gente morando na cidade que não é judeu, é estrangeiro. Tem gente que mora na cidade de Campo Grande e não nasceu aqui, como eu. Tem gente que precisa de oração, e meu amado, minha amada, se você não orar pelo teu vizinho não crente, pelo teu companheiro de trabalho não crente, você não orando, não terá ninguém que vai orar por ele. E se você ora, provavelmente você é a única pessoa na vida que está orando por aquela pessoa. A oração vai fazendo diferença, e Josias entendeu isso. E quando ele percebeu o impacto da palavra, ele pediu para orar. Versículo 16 mostra por que ele queria que orasse. Ele tinha consciência que haveria juízo da parte de Deus na vida do povo. Versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor: eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Quando ele vai percebendo isso, o rei Josias, embora ele aprovado por Deus, embora ele buscando a vontade de Deus, ele percebeu: a ira de Deus está sobre nós, e a promessa era essa, que haveria desgraça. Para um pouquinho, graça significa favor imerecido. Eu e você não merecemos o favor de Deus, mas Ele nos concedeu. Ele estendeu a sua mão e nos trouxe do império das trevas para a luz. Mas uma vez conhecendo e deliberadamente andando pelo caminho errado, a promessa de Deus é que Ele vai trazer desgraça. Ele vai trazer desgraça no lugar, espaço físico, na terra, mas desgraça na vida dos habitantes. Quando nós escolhemos andar fora do caminho de Deus, numa rota de colisão, você pode ter certeza que a conta vai chegar para mim e para você mais cedo ou mais tarde. Vai chegar, pode ter certeza. Versículo 17 vai dizendo por que Deus havia decidido trazer a mão sobre o povo de Israel. Versículo 17 vai dizendo que eles abandonaram a Deus, diz assim: porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira,
por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagado. É interessante, queridos, que abandonaram. É alguém que já conheceu e decidiu: não quero mais isso. Lembro muito bem, quando ainda estava na Igreja Batista União, estávamos investindo muito tempo na vida de uma senhora, e nós não temos noção da luta que é de uma pessoa que já conheceu a palavra de Deus para voltar para a comunhão. Ela estava vindo, e ela pisando nos primeiros degraus da escada na igreja, uma abençoada dizendo assim: quem é vivo sempre aparece. Aquela abençoada irmã deu a volta e foi embora, e nunca mais até hoje consegui trazê-la de volta. A maneira como você recebe pessoas, a maneira como você abraça as pessoas, a maneira como você recepciona pessoas, você pode trazê-la para mais perto de Deus, ou para mais longe da vontade de Deus. É interessante, queridos, para mim uma das piores coisas que um pai e uma mãe podem cometer é conhecer a palavra de Deus e não ensinar a seu filho, a sua filha, a palavra de Deus. Você pode entender que a igreja, na sua escola bíblica dominical, tem um papel de ensinar, é verdade. Eu prefiro dizer de reforçar o privilégio e a responsabilidade de educar o seu filho, a sua filha. É você, pai, é você, mãe, na sua casa. O seu exemplo. Eu lembro de um pai que bateram no carro dele, e crente em Jesus, e ele ensinando a seu filho, foi lá na oficina, né? O seguro pagava e cobria tanto, mas ele acertou com o rapaz da oficina um valor superior. O seu filho de 8, 9 anos disse assim: pai, eu só não entendi uma coisa, se o valor hipoteticamente aqui era 1.500, por que aquele senhor da oficina vai cobrar 2.000? Nossos filhos estão vendo, ouvindo e percebendo o que fazemos, como vivemos. O pior erro que um pai e uma mãe pode cometer é, sabendo e conhecendo a palavra de Deus, não transmitir a seus filhos. Versículo 19 vai contando como que o coração aberto do rei Josias muda muitas circunstâncias. Versículo 19 diz assim: já que o seu coração, Deus falando para Josias, se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados, amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Deus começou a olhar para o coração do rei Josias, viu o quanto ele se humilhou, rasgou as suas vestes, o quanto ele buscou a presença de Deus. Meu amado, você de fato, de verdade, você está de coração aberto? Ou você usa o seu Procon Gospel? Olha, eu não gostei da música, faltou isso, falhou aquilo, e você vai fazendo a crítica, que ao invés de ajudar e abençoar, você vai usando o seu termômetro de qualidade gospel. Mas talvez, se você estivesse no lugar daquela pessoa, não iria fazer nem a metade que aquela pessoa voluntariamente, de coração, está fazendo. Teu coração está aberto. Teu coração está aberto para dizer: Senhor, a tua vontade. Sei que os teus olhos estão atentos sempre para mim. É isso que nós cantamos. Eu lembro da experiência do maior, o terceiro feiticeiro no planeta, e o segundo no Brasil, chamado Jurandir Ferreira. Jurandir Ferreira, ele começou a sua trajetória olhando no Rio de Janeiro para uma escola. Um senhor chegou perto dele e falou: o que você quer, filho? Ele falou: eu quero estudar nessa escola. E de onde você vem? Eu estou vindo do interior. Eu quero ser alguém na vida. E aquele senhor disse: olha, vem aqui amanhã e eu vou colocar você nessa escola. Aquele senhor começou a caminhar e virou-se para ele e disse: mas vem cá, você veio do interior, está morando aonde? Ele respondeu, Jurandir Ferreira, pequeno ainda, dizia: eu estou morando nas ruas.
Aquele senhor ligou para sua esposa, preparou o lugar e recebeu Jurandir Ferreira na sua casa e começou a educá-lo segundo o costume não evangélico, não cristão, não da palavra de Deus. E Jurandir Ferreira, foi desenvolvendo as suas habilidades. E ele se tornou o segundo maior feiticeiro no Brasil e o terceiro no mundo. Um belo dia, ele andando pela cidade, ele passou em frente à mesma escola onde ele estudou. E ele viu um outro jovem, um outro menino da mesma idade que ele. E se achegou até ele e perguntou: o que você quer? Ele falou: olha, o meu sonho é estudar nessa escola. E ele lembrou da história dele. E ele disse: onde você mora? Ele falou: não, moro com meus pais, mas eu queria estudar aqui. E o Jurandir Ferreira então começou a investir na vida daquele menino. E aquele menino foi ganhando a confiança. Aquele menino era dócil, sempre tinha uma palavra dócil. E num determinado momento ele convida Jurandir Ferreira para ir para um lugar. Falou: eu quero te convidar para um lugar e você não pode dizer não. Eu quero te convidar para você ir numa igreja. Ele falou assim: eu vou, não tem problema. Pegou o carro, começou a dirigir, houve um acidente, acabou com o carro. Eles saíram do carro e disseram: olha, não tem jeito, vamos embora para cá, já estamos sujos. Ele falou: não, nós vamos na igreja hoje. E convenceu o Jurandir Ferreira, chamou um táxi. Esse táxi, a caminho da igreja, bateu. O segundo táxi bateu, o terceiro táxi bateu, o quarto, o sexto táxi. De repente para um carro. O Jurandir Ferreira sai e fala: olha, o menino deve estar morto. E o menino diz assim: não estou morto não, e nós vamos na igreja hoje. Aquele menino sai, aquele carro entrou, aquele táxi entrou debaixo de um caminhão. Um carro para, eles entram, fala: eu vou levar vocês. Era o pastor da igreja que estava dando carona. E o pastor daquela igreja que estava dirigindo um carro falava assim: agora eu quero ver, demônio, você impedir desse senhor chegar. E o Jurandir Ferreira falou: rapaz, você não sabe com quem está mexendo, você vai levar uma surra, uma coja agora. E nada aconteceu. O carro chegou na igreja. Ele entrou na igreja e tinha um pessoal do coro aqui, do coral aqui, pegaram uma senhora no primeiro banco, tiraram, deixaram ela em pé e colocaram o Jurandir Ferreira ali. Era uma mulher que estava ministrando a palavra naquele dia, naquele tempo. E aí então ele estava sendo incomodado, chamou o demônio estava debaixo do banco, como dos irmãos aqui, e ele dizia assim: olha, eu não consigo sair daqui, sai você, dá um tiro, você tem revólver aqui, dá um tiro, todo mundo vai sair correndo, ninguém vai perceber, você sai. A pessoa que estava pregando disse assim: olha, você está na presença do Deus vivo e poderoso, e no dia de hoje você vai ouvir a palavra de Deus. Ele estava apenas pensando. Ele falou assim: como é possível a pessoa saber o que eu estou pensando? E ele ficou angustiado, e ele pensou: bem, eu vou fazer o seguinte, nenhum crente gosta que a gente fume aqui, eu vou começar a acender um cigarro, e o diácono vai chamar, vai me tirar daqui, e eu vou sair, vai dar certo. A pessoa que estava pregando disse: olha, você está diante do Deus vivo e poderoso, e você vai ouvir a palavra até o fim. Ele falou assim: vou ter que apelar para os dois demônios guarda-costas dele. Ele faz o sinal, ele conta no seu testemunho, e dois demônios começam a entrar pela igreja, e dois demônios parrudo, grande, forte, e um anjo, ele conta no testemunho, magrinho, mais magro, pensa eu, magro, divide por dois. Ele falou assim, Jurandir Ferreira dizia: esse anjo vai levar uma surra. Pelo contrário, aquele anjo pequeno, fraquinho, imobilizou os dois demônios. E Jurandir Ferreira falou assim: se aquele anjo enviado por Deus imobilizou, impediu, esse Deus deve ter poder. E ele começou a ouvir a palavra. E naquela noite foi feito um apelo, apenas uma pessoa foi à frente. Você pode imaginar quem? Jurandir Ferreira. Ele aceitou Jesus, ele mudou de vida, largou a feitiçaria, foi para um seminário, é pastor da igreja Assembleia de Deus, hoje já está até aposentado, mas ele tem contado o seu testemunho em vários lugares. Sabe, meus amados irmãos, que mudanças a Bíblia
precisa causar na tua vida? Que transformações a palavra de Deus precisa mudar na minha e na sua vida? Porque o inimigo, ele não está brincando. Ele quer destruir a tua alegria, roubar os teus projetos de vida, impedir de você enxergar o projeto de Deus no teu coração. É Deus quem aprova a nossa vida, é Deus quem reforma a nossa vida, é Deus quem transforma a nossa vida. Eu, alguns domingos atrás, estacionei o carro, estava no sol de manhã, e quando cheguei após o culto, estava uma temperatura mais ou menos dentro do carro de 38, 39 graus, mas a temperatura pelo celular acusava 30 graus. Eu abri o carro, abaixei as janelas, esperei alguns minutos, porque não faz bem você entrar naquele forno ali. E aí liguei o carro, liguei o ar-condicionado e fui andando, e à medida que eu ia andando, com o ar-condicionado ligado, as janelas abertas, e aí foi baixando de 39, 38, 37, até chegar em casa, já estava em torno de 30, 31 graus. O que isso tem a ver comigo e com você? É que justamente o mundo aí fora, ele quer, e ele vai justamente colocando lenha na fogueira para você entrar nessa vibe, nessa correria, nessa loucura de ter as coisas, ao invés de você ser a pessoa que Deus tem preparado para você. Mas à medida que você vai abrindo a janela do teu coração, baixando as guardas, assim como a gente vai baixando a janela, o vento fresco, soprado do Espírito Santo de Deus vem sobre nossas vidas para curar as feridas, para trazer ânimo no nosso coração e para mostrar que Ele vai baixando a pressão, a temperatura do mundo, da carne, do inimigo sobre a minha vida, sobre a sua vida, de maneira que a gente vai percebendo o frescor de Deus à medida que a gente vai caminhando na presença do Senhor. Meus amados, quem caminha com Deus não tem pressa de sair da presença dEle. Quem conhece a Deus, Provérbios 27, 7 diz assim, que aquela pessoa que já está farta, ela rejeita o mel, mas até pisa em favo de mel, mas uma pessoa que está faminta, até o amargo se torna doce. 56 anos, a Igreja Batista Belo Horizonte. Se você olhar para frente, para o futuro, qual é o foco que vocês têm para os próximos 56 anos? Onde está o teu foco como família, como casal, como pessoa, como crente em Jesus? Aonde a palavra de Deus precisa trazer reformas no teu coração? Que áreas precisam realmente serem transformadas para causar impacto? E aí as pessoas vão dizer, é Deus. É Deus que enviou você na minha vida. É Deus que trouxe esta igreja na minha vida para mudar valores e princípios. Essa é a minha oração. Feche seus olhos. Paizinho querido, muito obrigado pela tua presença na nossa vida e nesse lugar aqui. Espírito Santo de Deus, eu agradeço porque a tua palavra é muito clara, e é o Senhor que conhece as limitações, desafios de cada coração aqui nesta noite. É o Senhor que sabe exatamente em que áreas nós precisamos de mudanças, de reformas e de transformações. Espírito Santo de Deus, nos constrange a dizer, sim, ó Deus, é o Senhor que está presente, e eu abro espaço para o Senhor agir, mudar, moldar, de acordo com a tua vontade. Pai, eu te agradeço pela liderança desta igreja, e por ela eu oro, para que o Senhor possa envisionar, capacitá-los, para poder ir muito mais além do que eles podem imaginar, em Cristo Jesus, que eles possam impactar não apenas as comunidades aqui em volta da igreja, mas a cidade de Campo Grande, o estado de Mato Grosso do Sul, o nosso Brasil e o mundo também. Que a visão desta igreja não se limite apenas às ruas próximas do templo, mas se limite a olhar na mesma perspectiva que Deus tem olhado, de usar esta igreja para ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria
e até os confins da terra. Deus usa poderosamente, traz vida, paixão, traz impacto no coração de cada pessoa, traz experiência, Senhor, porque quando a gente vai tendo experiências contigo, a gente vai dizendo, é Deus, não tem outra explicação, é a mão poderosa, amável e tremenda de Deus. Traz experiência na vida do homem, da mulher, da moça, do rapaz, da criança, do jovem, do adolescente, de maneira que eles cresçam e eles possam impactar a nossa geração, para a glória do teu santo nome que nós oramos. Amém, amém. Que Deus abençoe grandemente a vida desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus pela vida do pastor Djalma, Mansandra, obrigado por estarem conosco nesta noite. Nós estamos com um tempo um pouquinho avançado, sabemos disso, mas estamos em festa hoje, então vale a pena, nós usarmos um pouco mais do nosso tempo. Nós queremos agradecer a você que está conosco, nos visitando, nos dando a alegria da sua presença. Alguns vieram convidados pelos os irmãos que passaram pelo batismo, outros para conhecer a igreja, outros estão realmente visitando. Então a sua presença muito alegra o nosso coração. Nós queremos avisá-los que após o término deste culto, como nós estamos em festa, é aniversário, todo aniversário tem que ter bolo. Então nós temos um bolo de aniversário da igreja, você é convidado para estar conosco depois no nosso pré-educação religiosa, mas no final do culto, após encerrarmos, então nós gostaríamos que vocês fossem para lá. Tem um recado que nós gostaríamos de passar aos membros fundadores da igreja. Algumas pessoas vão tirar foto próximo do bolo. Então você que é membro fundador da igreja, corra lá rapidinho para que nós possamos assim fotografar e depois termos um momento juntos como igreja, como família. Eu vou passar a palavra ao pastor Vladek. Ele estará fazendo a entrega dos certificados para os nossos batizandos. Nós não poderíamos encerrar este culto tão bonito de louvor e adoração ao Senhor Jesus sem antes entregar justamente esses certificados de batismo, que lembrem por toda a vida esses irmãos do comprometimento que fizeram com o Senhor Jesus Cristo na Belo Horizonte também. Eu quero convidar que os nossos batizados, não mais batizandos, mas batizados, venham à frente para receber os seus certificados, mas eu quero convidar também as suas famílias que venham à frente para entregá-los. Eu quero convidar que os pais dos batizandos estejam aqui. No caso da Bruna, quero que o Wagner e a Ruth venham à frente para entregar a ela também o seu certificado. Quero convidar Rodrigo e Maxele para que entreguem também o certificado aos seus afilhados do Grifabel. Quero convidar o irmão William e Ângela que venham também à frente para entregar os certificados do casal Rafael e Sueli. Demais pais, venham à frente para este momento. Vou chamar os nomes, peço que os pais ou familiares venham para receber e já então entreguem aos batizados. Rebeca dos Santos Monteiro Martins. Bruna Vitória Rodrigues. João Gabriel Nantes de Souza. Maria Gabriela Nantes de Souza.
Luiz Felipe Mesa de Carvalho. João Lucas Vilhalba Santana. Arthur Prado Gonzalez. Rafael Irigoyen Júnior. Sueli de Fátima de Jesus Souza Irigoyen. Rita de Cássia Vieira de Toledo. Reginaldo Miranda. E Luzia Rosa de Oliveira Carvalho. Depois eu entrego para você. Vamos esperar os irmãos sentarem para então encerrarmos o nosso culto. Hoje, como é dia de festa em nossa igreja, permitam-me umas últimas palavras. Isaac Newton, físico, astrônomo e matemático inglês, foi um dos maiores gênios da história da humanidade. As suas descobertas no século XVII até hoje permeiam muitos princípios da física moderna. Mas uma vez, em 1676, ao escrever uma carta a um amigo sobre seus sucessos, Newton escreveu assim: "Se eu vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigantes." E com essa frase, Isaac Newton estava explicando ao seu amigo que ele mesmo não era tudo aquilo que diziam sobre ele. Ele só pôde fazer as descobertas que fez, não porque ele fosse realmente um gênio, mas por causa do conhecimento que muitas pessoas antes dele acumularam. Esses sim, nas palavras deles, os verdadeiros gigantes. Eu penso que essa ideia se aplica a nós hoje, no aniversário de 56 anos da Igreja Batista Belo Horizonte. Se hoje nós temos uma grande igreja para amar e servir ao Senhor, é porque no passado grandes homens e grandes mulheres estiveram aqui em nosso lugar, servindo e honrando ao Senhor. Mas é importante nos lembrarmos daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo 20, versos 26 a 28. Quem quiser ser grande entre vocês, deverá servir aos outros. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nesta passagem, o Senhor Jesus explica que no reino de Deus
é o exato oposto ao reino do mundo. No reino de Deus, grandes homens e grandes mulheres são aqueles que se fizeram de pequenos, se fizeram menores que todos os outros, para servir mesmo aos menores dos pequeninos que há. Quando penso na história da Igreja Batista Belo Horizonte, é exatamente isso que vemos: pequenos homens e pequenas mulheres, homens e mulheres simples e comuns como eu e vocês, mas que encontraram a grandeza do Evangelho do Senhor. No reino de Deus, encontraram a grandeza que só existe em se fazerem pequenos para servir ao Senhor, servindo também o próximo. Pequenos homens e pequenas mulheres que foram, na verdade, grandes servos e grandes servas do Senhor, e se dedicaram sua vida a anunciar o Evangelho de Cristo no bairro Belo Horizonte. Se hoje nós temos uma grande igreja para adorar ao Senhor e pregar o seu Evangelho, é porque antes de nós, esses pequenos homens e pequenas mulheres, grandes servos e grandes servas, trouxeram a Igreja Batista Belo Horizonte até aqui. E eu me pergunto, como nós podemos hoje agradecer ao Senhor e a esses homens e mulheres que construíram esta igreja? Como podemos honrar o legado e a história que eles nos deixaram? Afinal, como uma geração honra a geração que veio antes dela? Eu penso que só há uma resposta: seguindo seus passos e indo ainda mais longe do que eles foram. Eles, aqueles antigos, nossos antepassados na Igreja Batista Belo Horizonte, trabalharam arduamente quando nada ainda havia aqui, para que quando nós, gerações futuras, chegássemos, já houvesse uma igreja aqui organizada e estabelecida. Hoje, que nós temos muito mais facilidades que eles tiveram, como poderíamos fazer menos do que eles fizeram? Como poderíamos nós hoje fazer ainda que seja o mesmo que eles fizeram? Não, nós só podemos honrar as gerações de servos e servas do Senhor que vieram antes de nós, indo mais longe do que eles foram e fazendo ainda mais do que eles fizeram. Porque se estamos aqui hoje, fomos trazidos nos ombros desses gigantes. Em tudo, eles foram fiéis ao Senhor, dedicados e empenhados na sua obra. Em honra a esses grandes homens e mulheres do Senhor, sejamos ainda mais fiéis, ainda mais dedicados e ainda mais empenhados na sua obra. E que na nossa caminhada como igreja, nós descobramos a mesma grandeza que eles descobriram. Que não tentemos ser uma grande igreja, mas que sejamos uma pequena igreja, de pequenos homens e pequenas mulheres, servos do grande Deus Altíssimos. E assim sejamos feitos por Ele uma grande igreja. Não em recursos, não em riquezas, não em luxos, não em números, se assim não for da vontade do Senhor, mas grandes servos e grandes servas que adoram ao Senhor e anunciam a salvação que só há no Senhor Jesus Cristo. Nas palavras do salmista, no Salmo 115, verso 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. As palavras de Paulo em Efésios 3, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, não temos palavras para Te agradecer por tanta bondade, por tanto amor, por tanta misericórdia que o Senhor tem demonstrado sobre as nossas vidas e sobre a nossa igreja. Pai, aqueles irmãos que aqui estiveram
quando esta igreja foi iniciada, não imaginavam a obra que o Senhor faria neste bairro, nesta cidade, no mundo, através desta igreja. Porque a caminhada contigo é assim, Pai. Nos entregamos a Ti e não sabemos quais caminhos o Senhor terá para nós, mas sabemos, pelos olhos da fé, que o Senhor cuidará de nós. Hoje Te louvamos pela maneira incrível como o Senhor sempre cuidou desta igreja, Pai. Como o Senhor sempre a guiou por todos os caminhos, pela maneira como o Senhor a protegeu, por cada um que o Senhor trouxe a esta igreja e foi bênção das Tuas mãos na vida dela e foi abençoado e abençoada também por ela. Te agradecemos por tudo que a Igreja Batista Belo Horizonte é em nossas vidas, Pai, e pedimos que possamos ser também na vida dela bênção como ela é nas nossas. Pai, usa-nos para louvor da Tua glória, que sejamos aqui em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso país e no mundo todo, luzeiros que atraia mais pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Pai, ensina-nos a viver a missão que o Senhor colocou sobre nós, e que em tudo que façamos, em cada um dos nossos cultos, em cada um dos nossos eventos, em cada uma das nossas reuniões e das nossas atividades, Pai, o Teu nome seja exaltado em nós, e a palavra, a mensagem salvadora do Senhor Jesus Cristo seja proclamado através das nossas vidas e da nossa igreja. É o que nós oramos, Pai, e pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu quero te convidar a que fique em pé para nós cantarmos uma última música de louvor ao Senhor. Mas eu quero convidar que enquanto nós cantamos, você ainda não saia. Apenas eu estarei ali na porta juntamente com os nossos irmãos que foram batizados hoje. Eles estarão comigo à porta para receber o seu cumprimento, para receber o seu abraço. Só depois de cumprimentá-los, então nós atravessaremos até o outro lado para aquele momento do bolo, do refrigerante, onde poderemos bater um papo, conversar um pouco mais e nos alegrar juntos. Mas durante a música, ainda não saia. Apenas os irmãos que foram batizados estejam comigo à porta para que recebam os seus cumprimentos. Uma última vez, muito obrigado pela presença de todos e que o Senhor os abençoe.